Cultura Racional, Universo em Desencanto. 16º fascículo da réplica, página 6. A formação dos habitantes do espaço. E assim, a resina, conforme foi saindo da planície, porque a planície começou a esquentar com foco de luz, e a planície, com o calor do foco de luz, começou a sair esta resina. Com o calor do foco de luz, foi esquentando, empolando e com o tempo virando cinza. No ficar torrada, virou carvão e conforme esta resina ia passando por estas transformações, ia perdendo as suas virtudes. Quando começou a esquentar, começou a perder suas virtudes, até ficar torrada, perdendo suas virtudes. De torrada virou cinza, perdendo suas virtudes. Virtudes são vidas essenciais, são essenciais, até que se deformou em cinzas, continuando a perder as suas virtudes. Começou a se transformar cada vez mais, continuando a perder as suas virtudes, até que a planície virou água e penetrou nesta cinza, continuando a perder suas virtudes, porque foi se transformando de outras maneiras. Começou o apodrecimento, começou o mofo, continuando assim a perder suas virtudes, se deformando em outros seres, começando tudo a inflamar, continuando a perder suas virtudes. De inflamar começou a apodrecer, continuando a perder suas virtudes, e no seu apodrecimento nascendo os micróbios, os vírus, continuando a perder suas virtudes nas transformações que ia fazendo. De micróbios e vírus, o apodrecimento, virando então uma bicheira, continuando a perder as virtudes na sua transformação. Daí, com o tempo, virando uma bicheira, como aí está, produzindo bichos de todos os feitios, de todos os jeitos, de todos os tamanhos, visíveis e invisíveis, vírus visíveis e invisíveis. E conforme ia se transformando, continuava a perder suas virtudes. Essas virtudes são vidas, são essenciais magnéticas. Então, dessa essência magnética, que são as virtudes perdidas, que são as transformações que viraram cinza, que denominaram terra, é que deu causa à formação de outros corpos, de outras vidas no espaço. Foi daí, da essência da matéria, que virtudes são vidas essenciais que se transformou em outras vidas, e essas outras vidas são os habitantes do espaço. Virtude é vida se transformando em outras vidas. Daí, então, houve a formação dos corpos dessas virtudes de energia magnética, que deu causa a esta formação de vida de seres invisíveis no espaço. A essência do magnético, que são as virtudes perdidas pelas transformações que a resina veio passando, e essa essência, que são as virtudes, se transformando em formação de outras vidas, que são os habitantes do espaço. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas. Uma fábrica de multiplicações de centelhas com aparência de vida, como a centelha de vida que é o ser humano, a combustão elétrica e magnética. E assim foi a essência do
magnético, que são as virtudes que a Terra veio perdendo nas suas transformações. Virtudes são vidas e se transformando em vidas invisíveis, que são os habitantes do espaço, os espíritos, os protetores, os guias, os orixás, como queiram denominá-los ou chamá-los, porque tudo isto são nomes criados e inventados pelo alfabeto artificial. Então, está aí de onde surgiram os habitantes do espaço, de corpos de energia de essência magnética, que são as virtudes perdidas da Terra que deu causa e origem à formação de corpos de energia magnética no espaço. São filhos da essência da matéria, da essência da Terra, que é a energia magnética invisível. É um corpo de essências magnéticas, porque tudo se transforma, nada se perde. A vida da essência magnética, que são os corpos de energia magnética, habitantes do espaço, e os corpos de matéria, que são os seres humanos, elétrico e magnético. Matéria aparentemente bruta, pesada, corpo de matéria ambulante, mas a essência magnética que se transformou em energia magnética ainda é muito mais pesada e não parece. E por ser mais pesada, está em classe superior, está em classe espacial. Energia magnética é poderosíssima e assim está aí um dos grandes mistérios que toda a humanidade sempre conservou por não saber como tudo que existe foi feito, de que foi feito e como foi feito. Está aí a origem dos espíritos, está aí o que deu causa e formação aos habitantes do espaço, que são de vida eterna, por estarem na categoria superior à matéria bruta, e são de essência magnética. E os habitantes do espaço seguem os mesmos costumes da vida da Terra, porque são daqui originários da essência magnética, da essência da matéria. Eles mesmos nunca souberam como foram feitos, como os habitantes da Terra. Os seres humanos nunca souberam como foram feitos nem de onde vieram. Assim, são eles do espaço a mesma coisa. Porque quem nasce, quem gera, forma-se, nasce e cresce depois de crescidos, é que vagamente começam a entender e compreender as coisas. Desconhecem completamente o seu estado primitivo de sua geração e criação. E assim, tudo é difícil para quem não sabe, para quem não conhece, e fácil para quem conhece. Mas um segredo do mundo que agora deixa de ser segredo, deixa de ser mistério, deixa de ser enigma, pela sua definição e definida revelação. São seres deformados em categoria superior aos seres humanos de matéria elétrica e magnética, mas todos irmãos por pertencerem à energia elétrica e magnética. Tem os bons e tem os maus, igualmente aqui na Terra, e entre eles aí no espaço a mesma coisa. Bons aparentemente
os bons na sua prática de bem fazer e os maus na sua prática de mal fazer. Vivem nos centros espíritas, vivem nos terreiros e também por todos os lugares, nos lares e por todos os cantos, os maus na prática do mal e os bons na prática do bem. Os maus fazem tudo quanto é mal, quando podem, e o bem sempre. Então, para que fosse conhecido e reconhecido a sua existência de vida no espaço, é que começaram a se martirizar de uma infinidade de formas e maneiras, como parentes conhecidos das pessoas, como um desconhecido, como um caboclo, como um santo ou uma santa, como um anjo, como um preto velho, como uma preta velha, como bichos, se materializando assim para provarem às pessoas a existência devida aí no espaço. Então, se materializando, se apresentando a pessoa materializado, como se fosse um parente, e a pessoa dizendo: eu vi meu parente, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eles se apresentaram a mim, estão vivendo no espaço. Ainda mais diz: estão vivendo junto de Deus. Ainda mais diz: estão no céu, e assim aparecem de uma infinidade de formas e maneiras, como animais irracionais, como monstros, de formas monstras, como pássaros. Então, quem não conhece e não sabe, diz logo: são almas de outro mundo. Aparecem como demônios de rabos, chifres e outras maneiras esquisitas, se materializando para informar a existência deles. Eles se materializam na forma de tudo que existe na matéria, porque eles são corpos de energia magnética. Então, na energia magnética estão os poderes do magnetismo. E também quando as pessoas estão dormindo, os bons transmitem sonhos bons. É o magnetismo no sonambulismo. E os maus transmitem à pessoa sonhos maus, sonhos horríveis, pesadelos. Tudo transmissão magnética dos habitantes do espaço, se envolvendo em tudo na vida material, porque são seres de essência magnética. São seres aqui da matéria. A matéria é elétrica e magnética e são seres de uma energia só. A essência magnética, as virtudes da Terra que se transformaram em outras vidas superiores por ser energia magnética e por ser um ser de energia só, é que são seres de um corpo de vida só, independentes, não existindo a função elétrica. Na Terra, como se deformaram de todo, é que deu causa a dois corpos, o elétrico e magnético. O magnético, o corpo de energia magnética. O elétrico, o corpo de energia elétrica. A energia magnética da Terra e a energia elétrica da água, sendo a água a parte masculina e a Terra a parte feminina. E o condutor da geração, que foi feito pelas energias e virtudes perdidas dos primitivos seres que saíram
ou que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso e foram perdendo suas virtudes, que deram causa ao foco de luz, como já sabem. E este foco de luz deu causa a outra deformação, a primeira dos primitivos e a segunda, esta solar. E agora o magnético, na sua vasta destruição de tudo, multiplicando cada vez mais a sua fúria desoladora em acabar com tudo que construiu, destruir tudo que fez e acabar com tudo de uma vez, ceifando vidas de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas, com a sua brutalidade impiedosa, com o seu facho de fogo destruidor nas mãos, cometendo os maiores absurdos, as maiores injustiças, com o seu reinado da brutalidade, imperando a brutalidade, passando por cima de tudo, esmagando tudo com a sua violência desesperadora, com a sua ira de tirano. Assim é o regresso do magnético na sua retirada. Tudo isto porque ele plantou tudo e agora, na sua retirada, querendo arrancar tudo. E é por isso que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque tudo isto que está se passando é uma evolução natural da natureza, uma fase que se acabou em retirada e outra que chegou, que é a que aí está a fase racional. Então o magnético, sendo mal por natureza, e o mal não reconhece direitos, e por não reconhecer direitos, age da maneira que entende, pode e deseja, porque o magnético é mal, por isso é magnético, e o mal não reconhece direitos. Então aí sofre o justo pelo pecador, calor de matar, frio de matar, enchentes de matar, secas de matar, geadas de matar, tufão, furacão, maremoto de matar, faíscas elétricas de matar, doenças esquisitas de matar, terremotos, matando para ver que o magnético não reconhece direitos, por o magnético ser a essência do mal. A essência do mal é o supermal, o mal poderoso, e assim vem o magnético com a sua devastadora destruição. E o povo, como sempre, desolado, desconhecido da causa de todo este pandemônio, articulado por uma energia que está se retirando, que está em retirada, que é a energia magnética, uma das principais causas do desequilíbrio de tudo universalmente. Um fim de fase é quase parecido com um fim de mundo, dando assim a aparência de que o mundo vai se acabar. Então tudo que existe é de origem magnética, e tudo que é de origem magnética é em liquidação, e é por isso que querem paz e não têm, e querem sossego e não têm, porque o magnético não dá paz e sossego a ninguém, mas ele teve o seu princípio e está a caminho do seu fim. E por estar a caminho de seu fim, estão aí os tormentos de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, todos vivendo atormentados por isso, por aquilo outro. O magnético, com o seu castelo mirabolante,
enlouquecendo todos de uma tal maneira que ninguém está mais entendendo este mundo, e por isso os desentendimentos noite e dia. Ninguém está mais se entendendo. As confusões por todos os cantos, por todos os lados, enfim, a vida no mundo se tornou um inferno. Tudo isto, ação magnética, a causa das confusões generalizadas no mundo inteiro. O magnético em ação, ação esta devastadora e arrasadora, causador das ruínas de todos e das ruínas de tudo, por o magnético estar em liquidação. E daí, liquidando o que puder liquidar, sendo então um período em que todos atravessam na vida da Terra de salve-se quem puder e se puder, que o magnético, com sua fúria destruidora, não respeita ninguém, não respeita direitos de ninguém. Ninguém tem direito, somente o magnético que tem direitos de destruir, como quem diz: eu construí tudo isto e agora na minha retirada vou destruir tudo, porque tudo fui eu que fiz. Estou me retirando, estou em retirada e vou retirando tudo o que fiz. A ação magnética é a ação mais desoladora que existe. É terrível, porque é a essência do mal. E o mal não reconhece direitos de ninguém, nem tem pena de ninguém. Mas nem tudo está perdido, porque está aí a fase de recuperação, a fase racional. Aí no mundo, duas fases, uma de liquidação, que é o magnético, liquidação de tudo, e outra de recuperação, que é a fase racional. Os que estiverem dentro da fase racional não serão atingidos pela energia magnética, pela destruição da energia magnética, porque estão sob o domínio de outra energia, que é a energia racional, a energia da fase racional. Então, os que estão sob a direção da energia racional são amparados, guardados, protegidos e orientados pela energia da fase racional, a energia racional. E por isso há necessidade de fazer a propaganda noite e dia para que todos conheçam a fase de recuperação e não sejam destruídos pela fúria magnética, pelo tenebroso magnético, horroroso e monstruoso. Quem não conhece a fase de recuperação, para ficar amparado por ela, está por conta da fase de liquidação, exposto a qualquer momento ser liquidado pelo monstruoso magnético, porque a fase magnética está em liquidação geral. E por isso a necessidade de todos cumprirem com este dever, que é um dever humano, de fazer a propaganda noite e dia para salvar a humanidade, que ignora, que não sabe, porque aí está a fase de recuperação de todos, a fase da salvação de todos, para socorrer todos, amparar todos, proteger todos, orientar todos à fase racional. É preciso esclarecer o povo a causa da fase que está em liquidação e porquê da fase de recuperação. O porquê dela é dever de todos salvar a humanidade, que desconhece a causa de tudo que está se passando no mundo, porque não há efeito sem causa. Se existe toda esta liquidação, é porque existe a causa. Qual é a causa? Uma mudança de fase da natureza. Terminou uma fase, entrou outra. Terminou a fase de animal racional e entrou a fase racional. Então, a de animal racional em liquidação e a fase racional em recuperação.
Portanto, é dever de todos que já estão salvos dentro da fase de recuperação fazer a propaganda dia e noite, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas, para salvar quem não conhece o porquê que o mundo está nessas condições. Ficou nessas condições todos sofrendo no mundo inteiro, desconhecidos do porquê desta situação. E é preciso que todos saibam, para a salvação e recuperação de todos. E por isso é o dever de todos, racionalmente, fazer a propaganda dia e noite, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, se quiserem contar com o mundo racional ao seu lado. Porque existem muitos egoístas e que somente querem saber de si. Então dizem: eu, estando salvo, o resto que se arranje. Esses assim não podem contar com o mundo racional, nem voltarão para o mundo racional. Descem para as classes inferiores em outras transformações, por se negarem a salvar a humanidade, por se negarem a salvar o seu próximo, procedendo assim como verdadeiros desumanos. E um desumano não é racional, não pode contar com racional superior. Quem é racional tem por obrigação e dever salvar o seu irmão racional, os seus irmãos racionais, porque tem muitos com os livros nas mãos, mas são comodistas, e o comodista não gosta de se incomodar. Os comodistas não gostam de arredar um passo para fazer o bem a ninguém, nem salvar ninguém. Então diz o comodista: deixa tudo pegar fogo, desde que eu esteja salvo, o resto que se arranje. Os comodistas não querem saber de salvar o mundo, só querem tratar somente de sua salvação. Eu estou salvo, o resto que se arranje. Os comodistas são maus, estão com os livros nas mãos, mas não são racionais, são falsos racionais, e por serem falsos racionais, não voltarão para o mundo racional, não serão salvos, descerão para a porta de baixo, por não cumprirem a determinação do mundo racional e da fase racional. A determinação é fazer propaganda dia e noite de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Quem assim não fizer, não voltará ao seu mundo de origem, por se negar a salvar os que estão dentro da fase de liquidação, sendo liquidados sem saberem porquê. Quem quer ser salvo também tem que salvar para que seja salvo, para que volte ao seu mundo de origem e não se negar a salvar o seu próximo. Quem se negar a salvar o seu próximo está desrespeitando o mundo racional, o mundo da salvação de todos, da salvação do animal racional. E assim, a tormenta da humanidade é o magnético em cima de todos, para destruir tudo e todos. E o que acontece? Vivem todos atormentados, noite e dia, dia e noite, preocupados noite e dia, devido ao magnético em ação sobre todos, o causador das ruínas de todos, arruinando tudo, arruinando todos, e um pandemônio na vida de todos. Mas está aí a fase de recuperação de todos, a fase racional. Então os comodistas que tratem de sair das tocas para cumprirem o dever de fazer a propaganda,
se quiserem ser salvos, porque, do contrário, não serão. Os comodistas são aqueles que têm a sua barriga cheia, não querem saber da de ninguém. Então diz o comodista: não, nós estamos com a barriga cheia, o resto que morra de fome. Eu não quero saber de ninguém, quero saber de mim. O comodista só pensa em si, só pensa nele. Então diz o comodista: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e sempre eu, e o resto que se arranje. Que o magnético destrua tudo. Este é o ponto de vista. O que acontece com os comodistas? Porta de baixo, desce de classe. E quando é um comodista, é porque ainda não sentiu a vibração da energia racional, porque ainda não fez por onde sentir, por ser comodista. E às vezes, por estar procedendo como comodista, é um doente mental com aparência de bom. Um doente mental não regula, e quem não regula não cumpre com o dever racional. Doente mental com aparência de bom. E assim o mundo está cheio de doenças, neuróticos, esquizofrênicos. Depende de tempo para que a energia racional equilibre a saúde. Então esses são paranoicos e com aparência de bons, mas os atos provam o seu estado psicológico de um doente com aparência de bom. E assim, de ambos os sexos, o mundo está cheio. Nervosos, esclerosótomos, quer dizer super esclerosados pelas lutas e guerras da vida. O desgaste mental produzido também pela poluição atmosférica e pela poluição alimentícia. Tudo isto concorrendo para o envenenamento, o enfraquecimento de todos os órgãos do organismo humano, vindo assim a diminuir os anos de vida por o organismo estar envenenado e intoxicado, sujeito a qualquer momento a distúrbios inesperados, o ar poluído de reuniões de pessoas morando em conjunto agrupadamente. É quanto chega para poluir o ambiente com as essências respiratórias que não parece nada, mas que com o tempo prejudica, se tornando um ar artificial, uma respiração artificial, por ser toda poluída, e essa poluição envenenando o organismo. Tanto que, de um modo geral, as pessoas que moram assim, residem assim, são pálidas, amarelas, cor de cera, sem sangue. Tudo isto são efeitos da poluição. O sangue começa a ficar poluído e o organismo também. Então começam a aparecer doenças de todas as maneiras. A maioria sempre doente. Mas todos são doentes com aparência de bons. Por isso são pálidos, amarelos, cor de cera. Por o sangue estar poluído, por respirar o ar poluído uns dos outros, e o ar que vem de fora poluído também. E assim vai a saúde embora, sempre doente, e os anos de vida diminuindo. Quem mora assim, o ar que respira é um ar infeccionado, é um ar infecto, é um ar que parece bom, mas é apodrecido pela poluição. É um ar mofado, porque esses conjuntos de aglomerações de residências produzem o mofo
e o mofo transmite a infecção. E daí não há organismo que aguente. Vivem essas pessoas eternamente doentes por residirem em lugares infecciosos que são verdadeiras fábricas de doenças. Esses agrupamentos que, com o tempo, fica tudo mofado, porque tudo sofre a erosão do tempo, e nessa erosão há poluição, porque tudo vai poluindo, tudo vai enfraquecendo, tudo vai mofando, tudo vai apodrecendo, e tudo isso transmite a infecção, por tudo ser artificial. É a marcha de tudo, é a marcha da matéria. Tudo com o tempo vai enfraquecendo, perdendo a sua vitalidade, perdendo a sua força e ainda se transformando de outras maneiras, de outras formas, mas tudo tão naturalmente que somente é percebido com o tempo. Tudo sofre desgaste, porque tudo se acaba. Na matéria, coisa alguma é eterna, e por isso hoje é novo, esse ou aquele objeto com o tempo em ruínas. Com o tempo velho, é a lei natural da natureza. Tudo se transforma e nada se perde. Hoje é bonito, amanhã é feio. Tudo se transforma. É a lei natural da natureza. A vida artificial destrói em pouco tempo a humanidade, destrói em pouco tempo a saúde. O artifício é um veneno lento, diminuindo assim os anos de vida. Agora, o natural conserva-se. É a vida do campo, é a vida do ar livre, é unir-se ao vegetal. No vegetal está a flora medicinal, e respirar oxigênio puro da flora vegetal conserva a saúde e equilibra a vitalidade. Respirar o ar puro da flora vegetal é um remédio conservador da saúde, porque no vegetal não existe poluição. Vegetal é uma coisa natural, onde existe a poluição. É no artifício. No artifício, com todos os males da vida e da saúde. O que é artificial foge do natural. O que foge do natural prejudica e faz mal. O artificial é uma coisa que está fora do limite, e o que está fora do limite prejudica, é prejudicial. Mas os iludidos, traídos pelas ilusões, ficaram iludidos pelos artifícios, e nos artifícios estão os envenenamentos e a poluição, adotando assim a destruição de si mesmo e da sua própria saúde, porque o natural tem limite. Fugiu do natural, saiu do limite, começou a ser contra si mesmo. E por admitirem o artifício, como tudo na vida, é que o resultado é este que está aí no mundo inteiro, todos doentes, o artifício destruindo a saúde de todos, e daí diminuindo os anos de vida. Envenenamento de tudo, envenenamento da atmosfera, das águas, por não perceberem com consciência os efeitos psicológicos disto ou daquilo. E é por isso que a maioria já nascem todos doentes, já nascem todos sofrendo por serem gerados por um organismo envenenado pela poluição. Muitos até defeituosos, efeitos da poluição. E dessa maneira, cada vez mais fracos, mais doentes, mais fracos em tudo, até serem destruídos pelos envenenamentos da poluição. A poluição no seu campo de ação vai multiplicando a podridão, a infecção, o envenenamento e o apodrecimento.
O mal vai sempre se generalizando e multiplicando, chegando a um ponto de aniquilamento total, sendo todos destruídos por suas mãos próprias, por sua vontade e seu gosto. Acham que está bom, mas desconhecem os efeitos daquele bem aparente. Já pensou toda a atmosfera poluída, todos envenenados? Daí, então, se multiplica a loucura, o desequilíbrio, o envenenamento do cérebro, as ruínas se multiplicam e o excesso do progresso artificial. No artifício está todo o desequilíbrio da humanidade, porque o artifício foge do natural. O natural faz bem e o artifício faz mal. Uma insignificante comparação. Vejam os índios, virgens, como são ricos de saúde. Os virgens, que linda dentadura, que linda pele e que lindos cabelos. Vendem saúde, são fortes como a natureza. E quando chega o artifício junto deles, acaba em pouco tempo com eles todos. Para ver como o artifício é destruidor. Aparentemente parece muito bom, mas aparência só. E a duração do índio virgem é muito longa. Está aí, quem vive com o natural vive bem, e quem vive com o artificial vive mal. Com o artificial está sendo destruído lentamente, e com o natural, bem sempre.